Bom, temos a satisfação hoje, né, de contar com o nosso querido Maurício Faganello. Nesse momento, a OEB procede, Isso aí. a FIA, e estou vendo que estamos já, professor Almir, com 71 participantes, é uma alegria enorme ver colegas aqui na foto, alguns estão ainda entrando no computador, e é uma alegria enorme e uma satisfação enorme poder disseminar esse conhecimento econômico através da Ordem dos Economistas do Brasil e através do Procede da FIA, cujo coordenador é o professor Almir. Então, hoje temos um nosso querido economista, formado pela PUC São Paulo, Maurício Faganello, que nos dará um conjunto de informações muito interessantes sobre educação financeira. Feita esta introdução, professor Almir, acho que podemos dar a palavra ao nosso convidado palestrante. Excelente, professor. Só observando que a experiência do professor Faganello é uma experiência bastante ampla, né, em grandes empresas, pequenas empresas, com vasta experiência acadêmica, quer dizer, e que certamente hoje ele vai encerrar, ele tem um duplo papel muito importante, encerrando esse momento OEB com os conceitos e práticas de educação financeira e, ao mesmo tempo, iniciando a presença dos nossos representantes, né, da Ordem dos Economistas do Brasil nessa série de eventos, que é muito importante. Muito obrigado, professor Mandolo. Professor Maurício Faganello, em nome da FIA, então, o professor Mandolo já naturalmente o fez em nome da Ordem dos Economistas, e nós também, em nome da FIA, agradecemos muito pela gentileza da sua aceitação, da sua presença, e temos certeza que vamos ter um belíssimo encerramento dessa série. E a palavra está com você, o microfone também, professor Faganello. Obrigado ao professor Almir, professor Manolo, a todos os colegas da Ordem dos Economistas. Para quem não me conhece, a gente falou da Moca de São Paulo, eu estou no interior de Goiás, eu estou representante da Ordem dos Economistas aqui no estado de Goiás, estou radicado aqui há 11 anos, sou paulistano, sou juventino, corintiano, graças a Deus, e sofrendo muito, como sempre, como todo corintiano, clássico, mas vivendo numa região do Brasil com grandes oportunidades. Nós atuamos nesse período de quase 30 anos atuando em consultoria e em empresas, vivenciando algumas situações que a gente pode se aproveitar do que acontece na gestão empresarial e adotar isso para a nossa gestão do dia a dia. Então, o material que nós vamos apresentar aqui para vocês, ele tem essa característica ele é um material de guia. Ele é um guia, eu vou fazer alguns comentários sobre esse guia, então eu gostaria que vocês recebessem esse material, utilizassem esse material como uma prática para o seu dia a dia, porque realmente é um roteiro que eu, olhando vários educadores financeiros, desde os mais youtubers internéticos e especialistas e técnicos e não técnicos, e é muito legal que a gente tem uma cultura de educação financeira no Brasil, coisa que não existia 15, 20 anos atrás. Então a gente está fazendo parte, construindo um mundo diferente para essas gerações que virão. Só que cada um trabalha de uma forma. Então eu procurei nesse material sintetizar um roteiro para que você possa ter a prática no seu dia a dia. Eu vou compartilhar a apresentação com os colegas. Vamos lá. Vocês me confirmem se tiver tudo aí. Maravilha. Ok, né, Monique? Tá tudo beleza? Compartilhar. Tranquilo, professor. Beleza, então vamos lá. A gente começa com o organize. Eu tenho que começar me organizando de alguma forma. Já que você querer investir, se você faz o que você tem que fazer, o básico. Por onde você começar? Você vai ter que se convencer a mudar. E se você tem uma família pequena como essa, você tem que reunir a sua família para conversar se o seu padrão de vida se enquadra àquele padrão de vida que você vive. Olha, eu ganho tanto, esse padrão de vida que eu vivo é compatível. O que a gente perde, a gente perdeu alguns valores culturais em termos de renda, e muita gente gosta mais de ter do que ser. Então, o indispensável é você entender que desejo e necessidade varia de pessoa para pessoa, e que para uma pessoa é importante, para outra não é,
Então, analisar a situação financeira familiar é muito importante, fundamental. Então, para casais, a reunião deve ser feita com a família, inclusive com as crianças. Compartilha esta dificuldade, elas têm que entender que os objetivos têm que ser alcançados e que você tenha frequências das reuniões. Não são reuniões simples e práticas, mas você tem que sentar e discutir. Muitos dos problemas financeiros se dá porque um quer uma coisa, o outro quer outra, as crianças insistem e sempre há prioridades. E quais são as prioridades? Defina em conjunto, defina o casal, defina a família, mas deve haver uma reunião para entender a sua situação financeira. E a partir daí, você faz o básico. Bota numa folha de caderno, pega um caderno como esse aqui, anota tudo. Ah, mas eu não gosto de trabalhar no caderno, eu quero trabalhar na planilha, no Google Planilha, no Excel. Você tem que botar tudo no papel. Ah, mas eu tenho que colocar em ordem? Calma, coloque tudo no papel. E aí você vai estabelecer o que é prioritário. Você vai ter condição de ver. Porque se você simplesmente, não, mas eu sei o que eu gasto. Não, coloca no papel. Sua ideia vai ficar organizada e mentalmente você vai conseguir, seu cérebro está treinado de uma forma para organizar a informação. Porque você estudou a vida inteira para isso. Então, quando você olha no papel todas as informações, você vai conseguir olhar uma coisa e outra no mesmo olhar. E não num pensamento, pensa uma hora isso, pensa outra hora aquilo. Então você tem que trabalhar nesse sentido. E todo mundo saber qual situação que a família se encontra é fundamental. Outra coisa, primeiro, se você não mede, você não tem condição de melhorar. Para isso que você tem que fazer o controle. E aí você tem que agrupar por despesas. Vou fazer o orçamento, vou me organizar. Alimentação, padaria, supermercado, açougue, educação, mensalidade escolar, uniforme, se for o caso, material, curso, saúde, educação, família, saúde. Bota o dinheiro de farmácia, de convênio, de dentista, agrupa essas informações para você saber o quanto que você gasta com cada coisa. E as receitas, o salário do pai, o salário do marido, da esposa, do esposo, se você vende salgadinho, se você presta um serviço, se tem a renda da aposentadoria da vovó que você ajuda e complementa na casa dela. No caso, eu ajudo nas despesas da casa dos meus pais, então eu também tenho um orçamento na casa dos meus pais que eu contribuo. Então, como é que a gente faz esse orçamento? Então, você tem que agrupar receitas e despesas. Então, por exemplo, classificou, anotou tudo, não deixa para anotar muito longe. Anota tudo e mantenha este controle para você conseguir fazer isso recorrentemente. Por exemplo, você vai pegar e anotar as despesas e vai ficar uma série... Vou até pegar como é que eu faço. Esse daqui são as notas que eu gastei. Fica tudo nessa pastinha. Eu lanço, jogo na pastinha. Lanço, jogo na pastinha. Por quê? Porque eu não deixo esfriar. Ah, mas é muita coisa toda hora que você tem que fazer. É rapidinho. 2 minutos você colocou ali, plá, plum, o que é? Já foi. Guarda o recibo, fica a informação ali. Eu tenho a pastinha na minha mão. Fica lá prático para você depois organizar. Classificou, organizou, defina a meta. Só que aí tem aquele velho ditado, né? Ai, que endurecer sem perder a ternura. Não se coloca metas muito agressivas. Você conheceu suas despesas, montou o orçamento para chegar em resultados. Esses resultados vai basear em cima do que você tem de informação de histórico passado. Quando eu faço uma consultoria empresarial, a primeira coisa que eu pergunto é: qual é o seu sistema? Você tem base de dados para olhar o que aconteceu no passado? Para eu entender o que aconteceu? Se você tiver esse histórico, é muito importante para você saber, em cima do passado, qual foi a cronologia, o quanto que você gastou, a variação desse gasto, que a gente chama de sazonalidade, gastou mais, a menos ao longo do tempo, para eu poder entender que todo início do ano eu gasto mais de material escolar, toda época de férias eu gasto mais com lazer. Então você vai entender ao longo dos meses essas variações no seu orçamento. Então, não se esqueça de colocar as datas. As datas são muito importantes. Mas eu gastei disso. Você vai perceber que a data é muito importante quando eu fizer a sugestão de orçamento. Você vai entender bem, porque é muito importante que a gente tenha essas datas
para poder ajudar a resolver se você tem problemas financeiros ou não. Outra coisa, a hora da verdade. A hora da verdade é quando você pega o que você previu com o que você gastou. Aí você vai encontrar 3 situações. Primeiro, eu ganho mais do que eu gasto. Se você ganha mais do que você gasta, você tem a oportunidade de guardar aproximadamente 20% do que você ganha. Eu costumo brincar, né? Em algumas religiões as pessoas pagam dízimo, né? O dízimo lá, 10% da sua renda, paga um dízimo para você mesmo também. Eu vou pagar um dízimo para mim. Vou pegar 10% da minha renda e vou pagar para mim mesmo. Está sobrando? Guardou, pega 10%, se paga de dízimo. O problema começa aqui, quando o seu ganho é igual ao seu gasto. E aí você tem que olhar estratégias no seu dia a dia. O que você tem que fazer? Economizar, pesquisar, pechinchar, eliminar desperdícios, evitar crediário. Já que você tem problema de gasto hoje, como é que você vai jogar a despesa para frente sabendo que o teu gasto vai ser o mesmo no mês seguinte? Então, evita gastar o desnecessário. Daqui a pouco eu vou explicar como você vai fazer isso. Faça a questão do troco. Está trabalhando no dinheiro, evita o troco. E se você gastar no cartão de débito, tenha o controle. Eu faço isso. Todos os meus comprovantes de débito não custa nada. Pega o papelzinho da maquininha lá, anota, porque ele serve para você ter uma ideia que você gastou. Porque se você passa no cartão, você nem vê. Você só vai ver na sua conta quando você entrar para fazer a análise do que quanto você tem. Normalmente a gente entra na conta do banco só para ver o saldo. Você não olha as despesas. De vez em quando, uma coisa ou outra, mas você quer saber o que tem ali no saldo. Aquelas despesas pequenininhas fazem muita questão, fazem muita diferença lá no final do mês. Olha juro alto, olha preço abusivo e combine o preço antes de autorizar qualquer serviço. Alguns profissionais, algumas pessoas, não, eu vou fazendo aí, depois a gente vê. Não, depois vê não. O que é que você está, o que você está fazendo e como você vai resolver isso. Outra coisa, ganhos inferiores aos gastos. Quando você ganha menos do que você gasta, eu costumo brincar e dizer, o mesmo tempo que você leva para gastar, você leva para ganhar dinheiro. Então, se você vai gastar sua energia para gastar o dinheiro, por que você não aproveita esse tempo para ganhar dinheiro? Produzir alimento, fazer marmita, fazer qualquer coisa, prestar serviço, dar aula, dar uma consultoria, dar uma mentoria, auxiliar um colega, prestar um serviço. Então, procure otimizar o seu tempo excedente, porque você gastaria fazendo alguma coisa, gaste este tempo trazendo dinheiro para você. Então, faça um pente fino em relação às suas receitas e também às despesas. Nós vamos explicar como fazer esse pente fino em ganho, quando se refere a ganhos inferiores aos gastos. Outra coisa, se essa despesa, esse problema de você gastar mais do que ganha, acontece em 3 situações. Primeiro, se é ocasional, se quando você gasta mais do que você ganha é ocasionalmente, você vai tratar isso de forma simples. Olha, aquele valor é baixo, eu tenho outras dívidas, eu consigo arrumar, eu vou diminuir alguns gastos. Telefone, TV a cabo, por exemplo, você consegue eliminar esse gasto. O telefone você faz um plano em que você gasta menos. Então, quando é ocasional é mais simples. Agora, o problema é quando eu digo constante e persistente é que a coisa se torna um problema. Por quê? Porque é preciso, quando é constante, você tem que reverter essa situação e é mais complicado. Então, você precisa fazer um planejamento para saldar dívidas, e eu vou explicar como é que você faz para resolver suas dívidas, renegociar com credores e seguir um rígido controle orçamentário. E aí preciso emagrecer. Qual é a dieta? E dieta é chato, é ruim, é horrível. Mas você precisa, para tomar, quando você excede, você tem que tomar um remédio amargo. Então, é necessário. Não tem saída. Não fala, mas eu quero. Não, não tem saída. Você tem que tomar um remédio amargo e você tem que renegociar dívidas. Agora, quando é persistente, ele é muito complicado. E aí você tem que trocar dívidas. Você tem que tomar um empréstimo mais barato do que você já tem, trocar a dívida para evitar esse processo de bola de neve. Vou dizer que todos os casos que eu analiso, tanto em empresas, que geralmente é o caso da despesa
do indivíduo vem quando a gente faz consultoria empresarial, do dono da empresa. E geralmente ele está devendo no cartão de crédito ou no cheque especial, porque são dinheiros que é fácil ele tomar, que ele não tem que falar com o gerente do banco e que pode custar de 3 a 5 vezes mais o valor do juro. Então é muito mais fácil você ligar para o gerente do seu banco: estou com um problema aqui no meu cartão de crédito, tem como você me liberar um crédito para eu poder quitar essa dívida do cartão de crédito? É pelo menos 3 vezes menos juros que você paga uma simples ligação. Mas você tem que enfrentar o problema de frente. Então, muitas vezes as pessoas não querem enfrentar o problema de frente porque se sentem despreparadas. Não custa nada, liga para o gerente, porque querendo a taxa mais cara do banco, quando você liga, ela é muito mais barata do que aquele cartão de crédito que você é automático do juro se você não pagar. Evita pagar o mínimo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 2 exemplos que eu quero tratar com vocês. O clássico e a nossa sugestão de orçamento para você organizar. Primeiro, o clássico. Clássico mensal. Coloca quanto você acha que você tem que gastar, as despesas, aquela coisa toda. Então, eu tô olhando aqui, você vai ver muito bem, ó, aqui estão, deixa eu só colocar um apontador laser aqui, beleza. Então, você tem as suas despesas aqui, o seu orçamento, você coloca a sua previsão, e quanto você gasta e a diferença. Tem gente que consegue se organizar bem dessa forma. Tá, as despesas agrupadas, fixas, variáveis, transporte. Tem gente que não entende muito esse conceito do que é fixo e variável e acaba complicando um pouco. Então, quando você pega uma planilha pronta de internet, que já vem um modelão lá pronto, você tem dificuldade para se enquadrar no que tem nesses modelos. E ela não contempla uma situação importante que as famílias vivem, que qual é? Que é o que o exemplo 2 resolve. Primeira coisa, a classificação por grupo, como eu sugeri: saúde, educação, veículo, vestuário, alimentação, moradia, o gasto com pet, com doação, com lazer, que você doou lá para a igreja, doou para alguma família, os financiamentos que você paga, as tarifas bancárias que muita gente não coloca no orçamento, o total de receitas, de despesas e o saldo. Qual que é a grande diferença aqui? A grande diferença é que os problemas das famílias não acontecem no final do fechamento do mês, acontecem ao longo do mês. Geralmente, o pagamento das contas é descasado com a receita que elas têm. Ou seja, elas recebem o momento do mês, gastam tudo aquilo naquela primeira semana, 10 dias, ou no primeiro dia, ou no segundo dia. Quem está mais apertado gasta tudo no primeiro dia, e aí ele gasta tudo na primeira semana e fica a segunda, terceira, quarta semana amargando não ter dinheiro. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tomar dinheiro no banco, vai pagar juro para poder fazer isso, e quando ele recomeça no mês seguinte, vai na semana 1 do mês seguinte, ele quer compensar no seu gasto tudo aquilo que ele não fez no mês anterior, ele gasta tudo no mês seguinte para tentar compensar e ter um pouco de prazer. Aí ele continua devendo. Qual é o antídoto? O antídoto é você saber o quanto você tem para gastar em cada semana. Aí você fala: Faganello, como é que eu descobri isso? Olhando fluxo de caixa de empresas de varejo, supermercado, farmácia, padaria. Eles fazem fechamentos diários e fazem fechamentos semanais. Loja de varejo, lojinha de roupa, faz a meta da semana, faz a meta dos 10 dias. Por quê? Porque ele não vai ficar esperando o final do mês do fechamento para ver se ele vendeu tudo, para saber se ele vai fazer uma promoção. Você tem que fazer a mesma coisa para você. Fazer o orçamento semanal para se antecipar a problemas. Eu recebi 10 mil, 5 mil. Eu tenho 2 mil na primeira semana, 3 na segunda, 3 na terceira. Ixi, na quarta não vai ter dinheiro. O que eu tenho que cortar na segunda semana para eu dar conta na quarta semana de pagar? Porque não tem remédio melhor, não tem situação melhor de que você deitar sua cabeça no travesseiro e você saber que você tem dinheiro para pagar suas contas. Quando esse processo demora, professor Faganello, demora, se você, dependendo da situação, esse processo de solucionar os seus problemas financeiros podem demorar de 1 a 3 meses, até você readequar o seu orçamento, dependendo da gravidade da situação do seu orçamento. Então,
se organizar vai te ajudar a como você vai dividir o seu orçamento. Beleza, sei quanto que eu gasto, sei os meus problemas, sei toda a situação que eu tenho em relação à minha organização financeira, organizei, botei tudo ali. E agora? Como é que eu faço para guardar? Todo cuidado é pouco. Por quê? Economizar é chato pra caramba. Esse papo de economia é muita privação, aquela coisa toda, mas primeiro, você tem que repensar a sua relação com o dinheiro. Se é necessidade ou desejo de consumo. Se você faz com o dinheiro que você ganha aquilo, o que você faz com esse dinheiro? Você gasta bem o seu dinheiro? Não é gastar mais ou menos. Economia não é gastar mais, temos falado, principalmente a gente que é economista, né? Professor Manolo, professor Almir, professora Estela, todo mundo perguntar se é economista, você sabe guardar dinheiro. Não, não é guardar dinheiro, é gastar bem. É gastar melhor, né, professor Almir? Se você vai ser economista, sabe guardar dinheiro, não. Eu gasto melhor, eu utilizo o meu recurso para atender a minha necessidade, que é ilimitada. Eu otimizo o meu dinheiro, eu trabalho o meu dinheiro. Economizar não é guardar só, é fazer com que aquele recurso eu consiga comprar mais com aquele recurso que eu tenho. Independente se você ganha. A gente fica besta quando a gente vê uma pessoa que ganha, somente eu estou aqui em Goiás, famílias que ganham 1, 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, o cara consegue comprar uma casa popular. Como é que o sujeito consegue comprar uma casa popular? Porque ele sabe como otimizar aquela renda que tem. É difícil nos dias de hoje ter com um salário mínimo se manter. Mas como é que tantas pessoas vivem? Porque ele otimiza a renda, ele faz outras coisas, ele não fica só com aquele salário mínimo. Ele amplia a renda dele de outra forma. Então, reflete o que te faz gastar e o seu padrão de vida, o que ele pode te dar. Porque acontecem problemas com famílias, e eu vi algumas vezes isso acontecer. As pessoas ficam deprimidas, ficam desanimadas, ela não consegue produzir para ganhar dinheiro porque o problema financeiro acontece, e chega a acontecer situações, aconteceu pouco tempo atrás aqui em Goiás, uma família de um conhecido nosso, ele estava com problemas financeiros sérios, ele se suicidou. Por problemas de depressão diante de uma situação financeira que ele não buscou ajuda, ele não sabia como buscar ajuda, ele não tinha orientação, a cultura dele não o levou a fazer isso, e isso leva ao suicídio. É algo muito sério e muito grave. Nós, como economistas, e todo mundo que está assistindo aqui que não é economista, nós temos a obrigação de transformar essa realidade, para evitar a gente, de certa forma, estar contribuindo com a saúde pública e com a saúde mental das pessoas. Principalmente nesse momento de pandemia, coisa que a gente não via isso acontecer, nunca problemas de saúde mental foram tão elevados, e a situação financeira fez com que acontecesse. Eu coloquei uma ilustração, uma brincadeirinha aí, mas não foi muito brincadeira. Tinha um hotel em Nova York, na Bolsa de Nova York, não sei se o professor Almir, o professor Manolo lembram desse caso, que o pessoal se hospedava no hotel, era no 5º andar de um hotel em Nova York, o pessoal se hospedava para se jogar do 5º andar, porque a questão da honra em dever, quando Wall Street quebrou na crise de 29, as pessoas entravam e alugavam aquele apartamento para abrir a janela e se jogar, porque morriam com honra. Honra é não dever. Isso não tem cabimento. Há quase 100 anos atrás, o mundo é outro. Então, mas as pessoas continuam sofrendo das mesmas situações. Coloquei isso para a gente ver a gravidade do problema, para vocês entenderem a dimensão disso. E a partir daí, se eu estou endividado, o que eu faço? 7 passos. Primeiro, calcule o tamanho da sua dívida. Eu trabalhei uma época como perito do juízo, e muitas coisas que eu pegava em extrato de banco não era adequado com o que era o contrato pactuado. Então, você tem um contrato pactuado, claro, alguns casos sim, mas em alguns casos não. A pactuação do seu contrato não era, ele te mandava um valor de dívida, minha dívida é essa aqui, mas pera um pouquinho, esse cálculo está certo? Calcule a dívida, pega todos os documentos, e se você for contrair alguma dívida, tenha o contrato em mãos. Não jogue fora o seu contrato de dívida, se for tomar um CDB ou for tomar um CDC lá,
O banco vai te enviar o contrato, você tem que ter a cópia desse contrato. Você pode precisar dele no futuro. Outra coisa, calculou, checa se essa cobrança é indevida. Se tiver indevida, se você achar e você não souber, procure um especialista. Procure um economista. É o profissional mais qualificado para fazer isso para você. O economista é esse profissional. Ele vai te ajudar a entender essa situação. Então, é o profissional que entende de indicadores, que entende da aplicação do juro em cima daquele contrato pactuado e vai te ajudar nesse sentido. Outra coisa, sabe a dívida, sabe o valor, renegocia. E aqui, ó, o credor tem interesse em receber o dinheiro. Ele não quer que você fique devendo, ele quer receber. Chora por desconto, melhora juro, melhora o prazo, estica para mim. Algumas vezes eu faço reorganização de dívidas de empresas, o banco quer renegociar a dívida, o banco quer que você pague, ele quer que você tome aquela relação de alguma forma para ele não ficar inadimplente. Então, se a dívida é no cartão de crédito, no cheque especial, como eu disse, pesquise outras taxas, quite a dívida mais cara para pagar a mais barata, troque de dívida, renegocie essas dívidas. Renegociei, o que você vai fazer? Essa dívida está renegociada, volta lá no orçamento e ajusta essa dívida no seu orçamento. Então, ó, quando você pactuar a dívida, fizer a dívida com o banco, será que essa conta aqui vai dar conta? Eu vou tirar essa dívida, eu vou diminuir, eu vou conseguir dar conta? Porque se você não cumprir esse contrato, vai ser muito difícil você renegociar. E aí você vai ficar negativado e não vai ter muita alternativa. Então, a partir do momento que você renegociou essa dívida, honra esse compromisso, não honre qualquer compromisso. Faça um compromisso em que o seu orçamento caiba. Trabalhe esse orçamento e aí mantenha o corte de gastos. Eu vou explicar especificamente como é que você vai cortar gastos, o que é prioritário e o que não é. Mas, essencialmente, o que é? O gasto com alimentação e dia a dia, o que é básico, o que é contornável e o que é desnecessário. Eu tenho uma tabelinha aqui que eu falo que você depois vai ter na sua mão o material para utilizar isso no seu dia a dia. Outra coisa, você cortou gasto, volta aqui, cortou gasto, agora aumenta a sua renda. Não é só cortar gasto. Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Procure alternativas de renda, que eu comentei ali no Organize. Procure ganhar mais dinheiro. E sempre eduque-se financeiramente. O errado não é usar o cartão de crédito. O cartão de crédito, para quem usa cartão de crédito, é uma baita ferramenta. O cartão de crédito é excelente para quem sabe usar cartão de crédito. Se aproveita com milha, se aproveita com cashback, tem uma série de benefícios, mas a pessoa tem que saber se organizar financeiramente. Então, se eduque, participe de palestras como essa, participe de eventos da FIA, da Ordem dos Economistas, procure se educar. Nesses eventos, tivemos essa 6ª aula, tivemos 5 eventos fantásticos, diversos temas com profissionais super gabaritados. Então, assim, eduque-se financeiramente. Já sabe? Então, calculamos a dívida, checamos os valores, renegociamos, organizamos o orçamento, cortamos gastos, buscamos ganhar mais dinheiro e mantém o ciclo da educação financeira. Como é que você faz para guardar? Aqui é que morre uma situação que você vai criar prioridades. A gente criou aqui um quadrante de prioridade de gastos. Então, você vai perceber que eu tenho gastos obrigatórios e não obrigatórios. Eu tenho gastos fixos e despesas, gastos fixos e gastos variáveis. Vamos cruzar aqui, ó. Eu quero uma despesa fixa, não obrigatória. Eu quero uma despesa variável, não obrigatória. Essa é a primeira que você tem que cortar. As não obrigatórias, ela é variável. Acontece de vez em quando, você não é obrigado a pagar ela. Então, essa é que você tem que cortar primeiro. Por exemplo, eu adoro tomar um vinho. Mesmo, gosto muito. Mas mesmo adorando tomar o meu vinho, ele não é essencial na minha vida. Se eu tiver que cortar o vinho, eu vou cortar o vinho. Ele pode ser eliminado ou apenas diminuído. Não vou comprar aquele vinhozinho pequenininho, só para dar aquele gostinho. Você pode, mas não compre vinho com aquele gasto. Compre aquele vinho de 2, 3 mil reais ou até mais, tem muito mais caros. Então, um vinho de 50, 60 reais, compre um chapinha de 20, mas você vai continuar tomando esse vinho. Então, despesas variáveis não obrigatórias é a primeira que você tem que cortar. Aí você tem as fixas não obrigatórias, e aí vem o caso da TV a cabo.
O caso da TV a cabo é uma situação clássica que foi mudado o comportamento das pessoas, porque todo mundo tinha TV a cabo. Você é obrigado a usar TV a cabo? Não. Você tem alternativas de streaming que você tem a TV a cabo. É obrigatório? Não. Então, corta a despesa. Ela é uma fixa obrigatória, todo mês você tem que despender aquele valor. Então, se é não obrigatório, corta isso. Agora, o problema é o gasto obrigatório, porque você tem que ir no gasto variável primeiro. Não dá para deixar de gastar com alimentação, água, energia elétrica e farmácia. Então, você tem que otimizar esse gasto. Não dá para cortar o gasto com energia elétrica, é impossível. Não dá para cortar o gasto com água, um saneamento básico, mas você pode economizar. E aí são práticas do dia a dia que você tem que trazer para a sua família. Agora, aquela despesa obrigatória fixa que você tem, ela é um problemaço. Você tem que renegociar a parcela, por exemplo, casa própria, imóvel. Não tem como, é muito difícil você mudar, porque é uma despesa que já foi pactuada lá atrás. Você vai ter problemas para resolver, essa é a mais difícil. Então, quando você vai trabalhar, trabalha nas não obrigatórias, começa pela não obrigatória variável, depois vai para a obrigatória variável, não obrigatória fixa, pega essas duas mais ou menos com o mesmo peso, né? A não obrigatória fixa e a variável obrigatória, reduz o gasto ou elimine, principalmente que não obrigatória, e aí você consegue olhar dentro daquele orçamento, classifica nessa forma aqui. E aí vai ficar mais fácil para você se organizar financeiramente, tá? Voltando à nossa apresentação, aí tem um problema. A tentação chega. O tal do compre, a televisão, a internet, é tudo marketing. O seu Instagram, seu Facebook, a sua rede social, todo mundo quer vender de algum jeito para você. E aí ele utiliza armadilhas de marketing por impulso. Eu uso isso para atrair clientes para os meus clientes. Então, quando você fala, pô, eu fiz uma pesquisa de uma bolsa para viagem, aí você, do nada, você percebe que o Google ouviu o que você estava pensando e aparece lá no seu Instagram diversas lojas de bolsa para viagem. Ou aquela cadeira que você assistiu no programa do João, do Zé na televisão, fala, pô, deixa eu entrar nessa cadeira aqui. Depois começa a aparecer propaganda de cadeira adoidado. Por quê? Ele quer atingir a fragilidade íntima do seu consumo. Ele quer fazer com que você compre por impulso e atire a primeira pedra. Quem nunca comprou por impulso influenciado pelo marketing? Quem nunca comprou por impulso? Você vai num shopping center, o shopping foi construído para fazer você comprar. Temperatura amena, lugar limpo, claro. Ou seja, ele foi construído para você comprar. O supermercado foi construído para te incitar ao consumo. Se as empresas estudam esse comportamento para fazer você comprar, por que a gente não usa um antídoto também? Quais são as ferramentas que nós vamos fazer para eliminar para você guardar dinheiro e economizar? Porque falamos do organize, agora nós temos que saber como guardar. Como é que você vai guardar se você não sabe utilizar o seu dinheiro? Então, estamos trabalhando para ter o marketing. Olha, a molecada sofre. 83% é influenciada pela publicidade. 72% tem lá o Rá-Tim-Bum da vida, toda a galinha pintadinha e toda a sorte de propagandas que vai fazer a criançada consumir. Eles vão comprar por marketing. Esta geração está... Eu também, eu sou da época, eu sou velho, nasci da época do Vila Sésamo. Então tinha lá propaganda da Calói, assisti o Corujito no Trapalhões, desde aquela época, de quando eu era criança, eu tenho 47, vou fazer 48, se já era naquela época, imagina agora com todo esse estudo de marketing. Então você tem que resistir, resista, companheiro. Essa tendência é diferente para homens e mulheres. Então, mulheres tendem de determinados produtos a não resistirem, homens, outros produtos. Visita a loja para algumas pessoas é quase que irresistível. 3 a cada 10 brasileiros compram compulsivamente, mas pense o seguinte, ter é bom. Comprar não é bom.
Na sua cabeça já está isso lá. Então, a gente quer o T. Por isso que quando você vai numa loja, presta atenção. Qual é a ordem que eu dou quando eu vou fazer uma consultoria em varejo? O cliente não pode ficar mais do que 1 minuto na fila para pagar. Ele tem que pagar logo e ir embora. Ele chegou para pagar, tem que ser muito rápido, porque aquele momento do pagamento, ele quebra o encanto da compra, porque ter é bom, comprar não é bom. Então, como é que você vai se livrar dessa situação, desse mundo construído para fazer você comprar e conseguir guardar dinheiro? Quais perguntas que você tem que fazer antes de comprar? Primeiro, essa é muito legal, adoro essa parte. Primeiro, você precisa desse objeto? Vou comprar. Eu preciso desse objeto? Se você responde que não, pega as coisinhas, pega seu banquinho, saia de mansinho, acabou a conversa. Se você responde que sim, aí você vai para a segunda pergunta. Eu preciso do objeto, aí você se pergunta, dinheiro para isso? Se você não tem dinheiro, pega seu banquinho, saia de mansinho, acabou, não tem compra. Se trabalhe isso em você. Agora, se você tiver dinheiro, vai para o terceiro passo. Qual o terceiro passo? Tem que ser agora. Se você precisa do objeto, tem dinheiro para isso, e é agora que você tem que comprar, mas tem que ser mesmo. Você tem que precisar daquilo naquele momento. Preciso, tenho dinheiro, tem que ser agora? Compra, você não vai sofrer depois que você comprar. Agora, se alguma dessas perguntas for não, você vai sofrer. Você vai sofrer demais, porque ou você comprou sem precisar naquele momento, você não tem dinheiro e fez dívida, e comprou sem precisar. Quem não comprou produto nenhum sem precisar, achando que ia precisar em algum momento de sei lá, um apoio para celular. Isso aqui é um apoio básico para você colocar o seu celular. Eu precisava, por isso eu comprei. Mas e quando você não precisa? Eu comprei um outro, está na minha bolsa, não uso. Precisava comprar? Não. Comprei porque eu achei bonitinho. Então, eu podia ter economizado esse dinheiro para outra coisa. Então, no momento você fala, bom, eu já sei me organizar, eu sei como guardar agora, já sei os antídotos para guardar. Qual o modelo de orçamento? Uma sugestão. Tem esse site, esse Instagram extraordinariamente, achei muito legal. Eu resolvi compartilhar com vocês. Modelo de orçamento 50, 30, 20. 50% é para o que você precisa. 30% é para os seus desejos, férias, assinaturas, entretenimento, e 20% para guardar. Não é uma regra, mas é uma sugestão de orçamento. Então, quando você estiver montando lá o seu orçamento aqui, vamos voltar lá no orçamento, gente? Quando você estiver montando esse seu orçamento aqui, você vai colocar o seu salário, vai separar em que momento do mês cai o dinheiro, em que momento sai o gasto. Eu pago meu aluguel dia 10, mas eu recebo aqui. Então, você sabe que você tem mais 3 semanas para guardar esse dinheiro para pagar na outra semana do outro mês. Então, tem gastos que você vai se organizar e para você conseguir guardar. Essa questão da dica semanal é muito importante e vai fazer uma grande diferença. Você fala, como é que você tem certeza? Eu pratico isso. Eu pratico e realmente funciona, tá? Aí vem a questão do investimento. Como vocês tiveram diversas palestras de investimento, eu não vou falar sobre produto financeiro. Eu vou falar sobre produto financeiro porque aí eu tenho que ter o analista de investimento, eu vou explicar o porquê que esse cara é tão importante. Quando a gente investe, organizei meus gastos, guardei dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Essa é outra pergunta, né, professor Almir? Eu tenho dinheiro guardado, o que eu guardo desse dinheiro? Olha, 3 coisas. Invista em algo que seja seguro, que te dê uma rentabilidade adequada e que esteja de acordo com o que você pode precisar daquele dinheiro em algum momento. A tal da segurança, a rentabilidade e a liquidez. Dependendo do investimento que você fizer, esses pontos têm pesos diferentes. Você quer aplicar num criptomoeda? Bom, legal pra caramba. Você tem liquidez? De vez em quando. Você tem rentabilidade? Fantástica, 200.000%. É seguro? É igual andar na Vila Cruzeiro às 3 da manhã.
nada contra a Vila Cruzeiro, pelo amor de Deus, mas a gente sabe que o problema de segurança lá é terrível. Então, não adianta eu querer segurança com o meu dinheiro andando com ou custodiando o meu dinheiro para pessoas que não apresentam produtos seguros para você. Então, você tem que equacionar para que você quer o seu dinheiro. Então, sempre pense, vou investir, eu tenho que investir em algo que me dê segurança, que me traga a liquidez que eu desejo, que me dê uma rentabilidade adequada. A partir daí, existe um ciclo. Eu vou falar desse ciclo ponto a ponto. Primeiro, analise sua vida financeira. Analisou? É o organize e o guarde, o que a gente acabou de dizer. Você tem que fazer esse ciclo de organizar e guardar o dinheiro. Não tem saída. E aí, a partir do momento que você se organizou, analisou sua vida financeira, você tem que definir objetivos. Como é que você define? Qual que é o meu objetivo de curto prazo? Qual que é o meu objetivo de médio prazo? Qual que é o meu objetivo de longo prazo? Isso vai te ajudar muito a definir que tipo de investimento você vai fazer. Eu tenho dois objetivos. Eu tenho o objetivo de comprar um celular novo e eu tenho o objetivo de mudar para um outro país. São dois produtos financeiros diferentes que você vai investir. Porque um é para curto prazo, o outro é para longo prazo. Se você botar no longo prazo, você não vai botar o dinheiro, ele vai te dar uma taxa maior. Mas você não vai poder ter liquidez desse dinheiro. Então, o objetivo de curto prazo geralmente te remunera menos. Tá? Objetivo de médio prazo, quero mudar de casa, tem que guardar dinheiro, que é aquele custo de mudança que a gente normalmente tem. Então, tem alguns objetivos, defina esses objetivos. Tá? Então, descubra o seu perfil de investimento. Aí é a questão. Qual é o seu perfil? Você é uma pessoa conservadora? Você quer investimentos certos e constantes? Você quer segurança, mas você está disposto a pegar 10% do seu dinheiro e aplicar em Bitcoin? Você é corajoso? Ou vou pegar esse dinheiro lá, vou pegar 30% do meu dinheiro e botar em Bitcoin. Tem um colega meu que está assistindo aqui, o Ataíde, ele é gestor de investimentos de uma empresa aqui no interior de Goiás, de um banco de investimento. Ele fala, não, tem gente que eu conheço que investe 80% do dinheiro em Bitcoin. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, falando sério, muito dinheiro em Bitcoin. É super arrojado. Qual o seu perfil agressivo? Ele conhece o mercado, aceita risco, entende a oscilação, obtém taxa de retorno, ou seja, ele trabalha o dinheiro, ele está no dia a dia do mercado financeiro. Qual é o seu perfil? Você tem que entender qual o seu perfil. Então, a partir do momento que você analisou sua vida financeira, definiu seus objetivos de curto, médio e longo prazo, entendeu o seu perfil, você tem que construir a sua reserva. E aí eu vou citar o meu caso, pessoal. Tem uma reserva que você tem que ter, que é a tal da reserva de emergência. Eu vou citar o meu exemplo. O ano passado eu tive um problema médico e eu precisei de uma UTI aérea para me remover do interior de Goiás, aqui da cidade de Rio Verde, para a cidade de São Paulo, para ser internado. Eu estava na UTI aqui e tive que ser removido para São Paulo. R$70 mil. Do nada. R$70 mil que vai embora. Se não tem a reserva de emergência, você sofre. E aí é emergência mesmo, é problema de saúde, situações complicadas. Você tem que usar esse dinheiro, mas é emergência. E reserva de emergência, qual é o valor? Professor, quanto que eu tenho que guardar? De 2 a 6 meses dos seus gastos mensais. Pô, mas e se eu não tiver dinheiro para guardar? Começa guardando para chegar a 2. Aí você começa guardando mais para chegar a 3. Só que você saiba que você tem que colocar em investimentos seguros, que vão te dar liquidez de curto prazo ou imediata. Então, você vai aplicar no CDB 30 dias, 60 dias, 90 dias, e entenda que reserva de emergência não vai te dar o melhor rendimento, mas é fundamental para te dar uma segurança e o dinheiro não vai sofrer o impacto da inflação do período. Então, saiba que você tem que ter dinheiro. Uma reservinha, pô, mas eu estou ganhando menos com esse dinheiro. Tudo bem, mas você sabe, tua cabeça está no travesseiro e você está tranquilo. Tá? E aí você tem que diversificar o seu patrimônio. Todos os ovos na mesma cesta é muito complexo. Então, o que você tem que fazer? Diversifique. Trabalhe renda fixa, variável, imóveis, tem vários criptomoedas, investir em negócios, o empreendedorismo está super em altas, startups, os novos negócios.
Acho que tem muita oportunidade em empreendedorismo para ter taxas superiores ao mercado financeiro, tem muito negócio bom, e não se esqueça da previdência privada, porque você tem benefício de imposto de renda, tem uma série de vantagens. Você colocando na previdência privada para o longo prazo, é um bom negócio. Então, entenda e diversifique, mensure, pese na balança cada um desses investimentos que você for fazer. E aí, existem perfis de investidores diversificados. O conservador trabalha num perfil, o moderado um outro, o agressivo outro, e para isso, você buscar orientação financeira é igual você chegar num restaurante. Você está num restaurante, você vê o cardápio lá. Você gosta de carne, você gosta de peixe. Nossa, é tudo muito gostoso. Com quem que eu falo? Eu vou falar com o maître, que é aquele sujeito que vai te dar a curadoria do que está bom naquele dia. Ou ele vai perguntar o que você gosta, o que você menos gosta. O orientador, o analista financeiro, ele tem esse mesmo papel. Ele vai olhar o que tem de menu no mercado. Tem algumas operadoras de mercado que tem mais de 800 produtos de investimento hoje. Se você que não é profissional, você não vai ser capaz de entender tudo. Busque a orientação de um profissional. Não adianta você querer resolver tudo. Aquilo que é básico, você consegue. Só que você não vai ter a noção de como ter. Busque a orientação de um profissional. É muito importante. Um economista, um analista de investimentos vai te ajudar demais nessa orientação. Porque se o economista não souber, ele sabe quem sabe. Então, ele vai te orientar, porque nossa obrigação é saber. Tá? Monitore seus investimentos. Aí você vê na televisão aquela pessoa com 30 telas, né? Pessoal, os meus amigos que estão assistindo aqui sabem, eu tenho 6 telas aqui na minha volta, mas porque eu sou um profissional da área. Eu tenho que ter 6 telas em volta. Mas você que está administrando o seu dinheiro, você pensa que é assim? Não é assim. Como é que tem que ser? Você pega o seu portfólio, você tem que ter indicadores simples, analíticos, tudo em uma página, com uma visão geral, com objetivo correto, e você vai olhar toda hora. Então tem que ser bonito. Tem que ser agradável aos seus olhos. Então, você olhar isso é muito importante e fundamental. Bom, eu fiz essa correria para deixar essa mensagem e também dar espaço para vocês tiverem perguntas, perguntarem. Eu só quero deixar uma mensagem final, que é o seguinte: o dinheiro é carente, meus queridos e minhas queridas. Se você não cuidar dele, ele vai migrar para a carteira de quem cuida. Tá? Então, guarde isso. Não pense só em riqueza, pense em prosperidade. A prosperidade vai te levar à riqueza. Então, é algo que a gente procura praticar no dia a dia. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, aí estão os meus contatos, as minhas redes sociais, o meu WhatsApp, estou à disposição para orientar. Estamos aqui, temos escritório em São Paulo, temos escritório em Goiás. Estão precisando da gente, a gente está à disposição. Eu gostaria de agradecer ao professor Manolo, em nome da Ordem dos Economistas, e ao professor Almir, em nome da FIA, por esse convite. Eu estou muito grato e muito feliz por poder contribuir com esse ambiente de educação financeira nessa iniciativa tão importante. Obrigado, gente. Valeu. Excelente, professor Maurício Faganello. Muito obrigado pelos ensinamentos. E vamos passar a palavra ao professor Almir para que ele continue conduzindo o momento econômico OEB, FIA, através do Procede. Ok, muito obrigado, professor Manolo. Excelente, olha, a quantidade de elogios aqui no chat não dá para ler, professor Faganello. Excelente mesmo, não poderia ter sido melhor. Naturalmente, tem várias perguntas, e eu deixaria como o mais importante é que haja participação livre, desde que sejamos objetivos para que haja a possibilidade de quanto mais puderem participar, melhor. A palavra estão, levante a mão pelo sinal de costume, e aí, então, faz a pergunta. Fauzi, você quer fazer essa pergunta viva voz? Alguma pergunta, Fauzi? Eu quero saber, sim. Maurício, parabéns aí pela apresentação, foi fantástico, né, o encadenciamento que você deu. Mas conta para mim, se depois disso tudo tiver algum recurso, onde é que você aplica? Renda variável, fixa, como é que está isso hoje? Eu procuro diversificar um pouco.
Quando eu tenho momentos, quando eu vejo que a taxa de juros está mais alta, eu tendencio a colocar em renda fixa. Tá? Eu vou mais para papéis de renda fixa, mas depende do meu objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho objetivos de curto prazo, eu muito pouco vou olhar renda variável, porque eu quero um rendimento garantido, eu vou olhar naquele curto prazo uma renda fixa. É a minha maneira de pensar, é o meu apetite de como eu colocaria o dinheiro. Então, se eu tiver, eu tenho lá 15 mil reais, quero fazer uma viagem, o que eu vou colocar? Que rentabilidade que eu vou ter para aquela viagem daqui a 3 meses, para eu botar aquele dinheiro hoje e atingir aquele objetivo que eu quero, eu vou buscar no mercado aquilo ali. Mas se você pegar um pouco desse dinheiro e colocar na bolsa, comprar um papel XYZ, eu tenho que saber que o risco de eu perder dinheiro também. Eu vou colocar em renda variável, vou colocar no fundo de investimento imobiliário, é muito legal, mas eu vou ter liquidez para isso? É seguro? Eu sempre... você vai botar em criptomoeda? Ainda no meu ponto de vista, a criptomoeda é um mercado, mas é um mercado puramente especulativo. Então, eu tenho muito receio de colocar algo meu em criptomoeda. Agora, quando tem algo em longo prazo, quero longuíssimo prazo, eu considero também a questão do papel dos imóveis. Eu quero colocar em longo prazo, eu vou aplicar num imóvel em que uma região do Brasil, imóveis rendem mais do que em outras regiões. Eu vivo numa cidade, aqui em Rio Verde, Goiás, que é a capital do agronegócio, a rentabilidade de imóveis aqui é muito positiva. Então, as pessoas compram lote para construir, para vender casas. Existe uma indústria de construção civil que foi baseada aqui na região nesse sentido. Então, a gente vê realidades regionais diferentes no Brasil, em cidades onde existe uma disponibilidade de dinheiro, daqui vem por conta do agronegócio, mas em São Paulo, que você tem menos disponibilidade em relação a crédito, o crédito também é um ponto importante. Então, quando a gente olha regionalmente oportunidades, eu vejo qual o ponto que eu colocaria dinheiro e qual aqueles objetivos que eu teria. Longo prazo, eu vou deixar o dinheiro, menos liquidez, mais segurança, mais rentabilidade. Curto prazo, eu vou para segurança, mas eu vou buscar liquidez, porque eu sofri por precisar de dinheiro o ano passado e eu precisava de liquidez naquele momento, eu precisava pagar um avião e era no cash. Então, se eu tenho esse problema, vivenciando esse problema, é importante compartilhar determinadas situações que a gente vive. Reserva de emergência, trabalha. Tem uma situação, Fauzi, que eu acho que pode ser feita também. E aí vai uma dica. Pega o seu dinheiro, divide ele por 3, aplica no CDB a 30, a 60 e a 90. Tá? A taxa do 90 marca de 30, de 90 marca de 60, marca de 30. No final de 3 meses, você vai ter um CDB sempre rendendo a taxa de 90, porque o ciclo vai vindo e você vai ter taxa de juros maiores. Quando você quer trabalhar no curto prazo, pega CDBs de 30, 60 e 90 dias, vai dividindo o seu de curto prazo e você vai buscar uma rentabilidade maior. Então, eu fraciono uma reserva de emergência. Aí eu acho bastante positivo, professor. Excelente, muito obrigado. Obrigado, professor Almir. Maravilha, você sempre presente, Fausto, nos prestigiando. Obrigado você, querido. Professora Selma, para a sua pergunta, professora, depois o professor Dutra também está querendo perguntar. Professora Selma. Parabéns pela exposição, sensacional. Minha pergunta é simples. Eu posso tirar dinheiro de um objetivo para cobrir o outro, Maurício? Pode, desde que seu objetivo mude. Se seu objetivo mudar, porque muda ao longo do tempo, as nossas prioridades são transitórias. Então, na medida que você mudou a sua prioridade, é mais do que natural do que você mude a sua renda daquele investimento para outro. E nas empresas a gente faz isso. Quando a gente dá a consultoria, um abraço ao amigo André Vaccaro, que está lá nos Estados Unidos participando aqui com a gente. Um abraço, André, que também é da ABCO. A gente que é consultor, a gente vê essa realidade de mudar todo dia essas prioridades nos clientes, em gestão financeira, em gestão mercadológica, e é mais do que natural que a gente faça isso nas nossas finanças pessoais. É simplesmente trazer o que a gente aplica nas empresas para o nosso dia a dia de uma maneira prática e simples. Essas prioridades, professora, elas naturalmente mudam. Então, e ficar atento ao que está acontecendo é mais do que importante. E é natural que aconteça, não é ficar, não, porque eu apliquei aquele dinheiro naquele momento. Não sofra. Troque se tiver que trocar, sejamos felizes. E
E se não deu, beleza, amanhã outra oportunidade aparecerá. Porque a gente não pode sofrer porque ganhou menos. Eu vejo produtor rural aqui, pô, mas eu não vendi o produto a tal preço. Meu querido, você compactuou naquele preço lá atrás, você fez o pacto. Meu amigo, você queria vender mais caro, mas você fez um mau negócio lá atrás. Então, não dá para chorar a sangria derramada. Então, viva e troque no futuro, aprendamos com os erros. Maravilha. Tá Lembrando, inclusive, professor Faganello, quando você falou das reservas de emergência, que aí nós precisamos somar também aquela regra de ouro, né? Que todo mundo fala da regra de ouro, mas às vezes não se dá conta. A regra de ouro, quem tem o ouro faz a regra, e no mundo capitalista, quem tem a grana é que faz o jogo, não é? Muito bem. Professor, professor Dutra, o senhor está com a palavra. Bom, amigo, primeiramente cumprimentar o professor pela palestra. Ele é muito objetivo, bastante didático, e eu acho que, em função disso, nós, da Ordem dos Economistas do Brasil, todos aqueles que assistiram à explanação, eu acho que deve compartilhar essa apresentação de hoje com todos os amigos e familiares, porque é da mais alta importância. Eu gosto muito desse tema. Há 20, 30 anos atrás, pelo menos há mais de 20, eu falava muito de educação financeira e eu enfatizava esses pontos, que é do controle, do orçamento, todas essas coisas. Eu acho que precisamos também ter uma atenção para os gastos com planos de saúde, que têm judiado muito da turma. Precisamos batalhar no sentido de que haja um controle maior disso, porque as pessoas se aposentam e, claro, tem um rendimento muito limitado, e depois de um tempo, o que acontece se os planos de saúde têm suas mensalidades com preços, né, crescendo numa proporção maior do que a renda, é evidente que daqui a pouco ele tem que desistir do plano de saúde. Então, esses aspectos que foram levantados pelo Maurício, eu acho da mais alta importância. Obrigado, Maurício. Obrigado, amigos. Maravilha, professor pessoal. Dutra, deixa eu só fazer um comentário. Quando eu faço palestras, professor Dutra, eu costumo perguntar para o pessoal, eu falo assim, seu pai e sua mãe te ensinou, te explicava, falava para você, meu filho, minha filha, guarda dinheiro. Aí o pessoal levanta a mão, né? Falava para mim que guarda dinheiro. Eu falei assim, tudo bem, mas ele te explicava como fazer isso? Não. Ele te falava para guardar dinheiro, ele te orientava a guardar, mas ele não te explicava como. Então, essa questão da educação financeira, professor Dutra, é o que a gente tem que falar. Essa questão dos planos médicos, perfeito. Golaço, professor, perfeito mesmo. Concordo em gênero no meio grau. Maravilha. Pessoal, nós temos um compromisso de encerrar nossos trabalhos às 13 horas, e são exatamente 13 horas. Então, eu queria só pedir a compreensão de todos, aqueles que, porventura, tiverem perguntas, se algumas estão no chat também, nós vamos responder posteriormente. André Vaccaro, excelente, você também está sempre conosco, várias pessoas presentes, alunos também, como estou vendo aí a Ágata, e estou vendo também o Eduardo Rosário estava presente até nesse momento também, vários alunos e professores também. A diretoria da Ordem dos Economistas está prestigiando muito bem a professora Alejandra, professor Dutra, professor Scarpelli, a Selma, além do presidente, obviamente, que abriu e vai encerrar já os trabalhos. Antes de dar por encerrados os nossos trabalhos, aliás, quero agradecer a nossa equipe FIA, na pessoa da Carol, da Monique, que está sempre presente, ajudando em todos os momentos, a Milene, a professora Selma, que é FIA e, ao mesmo tempo, também é OEB, e estamos juntos nessa luta, professora Selma. Só posso agradecer também pela sua gentileza e pelo seu esforço conosco. Antes de passar a palavra para encerramento do professor presidente Manolo, eu queria, Faganello, pedir a sua, agradecendo, cumprimentando, para as suas considerações finais, antes de passar a palavra para o presidente e encerrar os nossos trabalhos. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, gente que eu estou vendo, alunos meus de São Paulo, daqui de Goiás, gente que apareceu aqui no chat aqui. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade da Ordem dos Economistas de nos dar aqui para poder compartilhar esse tema tão importante, oportunidade que a FIA também disponibiliza para nós, essa parceria da OEB com a FIA. Estou sempre à disposição. Quem quiser material, tem os meus contatos, pode entrar em contato nas redes sociais, o WhatsApp, esse é meu WhatsApp pessoal, no Instagram também, pode falar comigo, vai ser um prazer falar com todos.
Estamos aqui como bastiões da Ordem dos Economistas no estado de Goiás, levantando a bandeira, professor Almir e professor Manolo. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, de coração, agradeço. Muito obrigado. Professor Manolo, a palavra está com o senhor para as suas considerações finais, por favor, professor. Bem, cumprimentar o Maurício pela excelente palestra que nos ministrou, agradecer a todos vocês que estão conosco ao longo desses últimos meses, no momento OIB-FIA, através do PROCED, cujo coordenador é o professor Almir. E, professor Almir, houve um momento aqui que você até me mandou um WhatsApp, que nós atingimos o pico de 120 participantes. É algo fantástico, né? Queremos contar com vocês todos que nos acompanham aqui na Ordem dos Economistas do Brasil para os próximos momentos OIB e dizer a todos vocês que é o nosso compromisso. A disseminação do conhecimento econômico para todos, economistas, não economistas, enfim, essa é a nossa missão, a disseminação do conhecimento econômico, e, nesse sentido, os professores Almir e Selma estão de parabéns, porque estão trazendo palestrantes do mais alto nível, do mais elevado quilate, né, professor Dutra? E aguardamos vocês para os próximos momentos OIB. Estou por encerrado, então, este nosso momento OIB. Muito obrigado, professor Maurício.